de novo com Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado, o deputado estadual Inácio Loyola, do PSB. Deputado, voltando ainda essa questão da estiagem, desse problema que aflige o sertanejo há muito tempo, no caso específico de Alagoas, a gente ouve falar também há bastante tempo. E sabe-se que são soluções macro, não são coisas imediatistas que iriam resolver definitivamente essas questões. Mas nunca se fez. Por que, ao longo de tanto tempo, deputado, não se encontrou ainda uma solução para isso? Eu costumo sempre dizer que a convivência do homem com as irregularidades pluviométricas no nosso semiárido não é uma questão técnica, e sim uma questão política, principalmente no nosso semiárido. Nós temos um potencial extraordinário. Os 3 pilares do desenvolvimento de qualquer região são estrada, água e energia. O Alto Sertão de Alagoas, o Alto Sertão de Sergipe, o Alto Sertão de Pernambuco, o Alto Sertão da Bahia, que se encontram naquela região, Piranhas, Delmiro Gouveia, Canindé de São Francisco, Petrolândia em Pernambuco e Paulo Afonso, é dotado de toda essa infraestrutura. Nós temos água, o Rio São Francisco, apesar de estar passando por um processo de degradação. Na minha avaliação, no meu entendimento, Flávio, o maior problema do Nordeste hoje é o enfraquecimento e a perda de água do Rio São Francisco. Nesses últimos 50 anos, o São Francisco perdeu 35% do seu volume d'água. Em 50 anos? Em 50 anos, 35%. Para você ter uma ideia, o São Francisco é o maior potencial hídrico que nós temos. É o maior gerador de energia que o Nordeste brasileiro tem. 95% da energia gerada no Nordeste é proveniente das águas do Rio São Francisco. Mas como você vê tudo isso, tudo teve seu início, teve um erro em tudo isso. Qual foi esse resultado? Eu costumo dizer o seguinte, jamais poderíamos desenvolver o Nordeste sem a fundação, a criação de uma companhia para se gerar energia. Em 1945 foi se criado a Chesf. Em 1955 foi inaugurada a primeira hidrelétrica da Chesf lá em Paulo Afonso, a PA1. Mas nem por isso a Chesf se preocupou com o desenvolvimento dessa região. O primeiro erro, Flávio, foi a sede da Chesf não ter ficado em Paulo Afonso. Se a sede da Chesf tem ficado em Paulo Afonso, com absoluta certeza, esse sertão nosso, alagoano, o sertão de Sergipe, o sertão da Bahia, o sertão de Pernambuco, seria outra realidade. Por que o senhor tem essa convicção, deputado? Porque ali serviria, com a sede da Chesf ali, viria por gravidade a indústria, viria os projetos de irrigação, viria o conhecimento, a universidade. Ou seja, teríamos um comércio extremamente fortalecido e, diante de tudo isso, o potencial turístico que essa região tem. Então, o grande problema desse Brasil sempre foi a falta de planejamento, ou seja, sempre foi a falta de um plano de desenvolvimento integrado para o Brasil. E nós pagamos até hoje por a sede da Chesf não ter ficado em Paulo Afonso, que ali atenderia o sertão nosso, Delmiro Gouveia, Piranhas, Olho d'Água do Casado, Água Branca, atenderia os municípios de Canindé de São Francisco, Poço Redondo em Sergipe, atenderia os municípios do sertão de Pernambuco, Floresta do Navio, Petrolândia, Belém de São Francisco, Cabrobó, atenderia os municípios do sertão da Bahia, Paulo Afonso, Santa Brígida, entendeu? Jeremoabo. Então nós teríamos uma região extremamente pujante, porque nós tínhamos o quê? Esses 3 pilares do desenvolvimento: água, estrada e energia. Diante desses 3 pilares, viria por gravidade, como eu falei, viria a indústria, viria a agroindústria, viria a piscicultura, viria um comércio fortalecido,
teríamos o turismo, que é uma região extremamente privilegiada no que diz respeito ao potencial turístico. E nós até hoje pagamos. Ou seja, eu costumo sempre dizer que jamais poderíamos pensar em desenvolver o Nordeste sem a criação de uma empresa para fortalecer, para gerar energia, que era o principal combustível de desenvolvimento para qualquer município, qualquer estado, qualquer região, qualquer país. E foi necessário se criar a Chesf. Apesar de tudo isso, ela passou a ser a grande predadora da região. Usou, abusou essa região e depois de construída as suas hidrelétricas, exatamente ficou a região com o ônus instalada por ela. Deputado, fala agora de política. O senhor entrou no PSB recentemente, me parece menos de 2 anos atrás. E o PSB agora está numa tendência muito forte de se fundir com o PPS. Como é que está essa negociação, deputado? E pergunto mais, o senhor concorda com ela? Concordo plenamente. Nessas últimas eleições, o PSB sempre teve o PPS como aliado e vice-versa. Essa união do PSB com o PPS vem exatamente fortalecer essas duas siglas. A sigla ficará PSB, o número ficará com 40, e exatamente o objetivo da fusão desses dois partidos é exatamente a gente fazer com que esse governo que se instalou aí. A verdade é que o Brasil, como eu coloquei no início dessa entrevista, enfrenta uma das maiores crises da sua história. Nós estamos com um governo sem rumo, um governo extremamente despreparado, um governo que, com absoluta certeza, nós vamos enfrentar nos próximos 2, 3 anos os momentos mais difíceis da história do Brasil. O que precisa é esse governo que está aí, o governo do PT, ouvir. E exatamente ouvir não só a sociedade, como as siglas partidárias, aqueles que têm projeto para o desenvolvimento desse Brasil. Nós sabemos que tivemos uma perda irreparável para o PSB, foi aquela morte no fatídico 13 de agosto do ano passado, a perda do nosso grande companheiro Eduardo Campos. E eu costumo dizer que eu convivi com Eduardo Campos 2 anos que pareceu 20. Foi uma convivência extraordinária, um homem de uma visão espetacular, um homem que tinha projetos de grande relevância para o desenvolvimento do Brasil. E em vários e vários momentos que eu conversava com Eduardo Campos, ele dizia sempre o quê? Que ia fazer tudo, se eleito fosse, para que cada brasileiro se orgulhasse de dizer que nasceu no Brasil. Deputado, voltando na questão da fusão do PSB com o PPS, como é que fica, como é que está sendo encaminhada a questão aqui no Estado? Porque o grande problema nessas fusões é saber quem fica comandando o partido. Como é que está sendo administrado isso? Olha, está tudo dentro de um entendimento muito salutar. Nós temos à frente do PSB a Cátia Bor, uma mulher lutadora, Alagoas conhece de perto a sua história. Por parte do PPS, nós temos Régis Cavalcante, que é um homem extremamente conceituado, respeitado e libado, e tudo está sendo feito de uma transparência toda especial e com absoluta certeza, Flávio. E isso quem vai ganhar com essa fusão de PPS e PSB, tanto em Alagoas é o alagoano, como a nível de Brasil será o brasileiro. Nós temos proposta, como foi dito, de exatamente resgatar essa credibilidade e com isso a gente poder investir e alimentamos aquele sonho que cada brasileiro no amanhã venha a ter um Brasil que seja, como dizia o saudoso Eduardo Campos, que a gente não poderia perder a esperança do Brasil, e um Brasil que todos nós venhamos, que a gente venha a se orgulhar de ter nascido aqui. Deputado, consta
que o senhor estaria escolhendo entre ser candidato a prefeito novamente de Piranhas, que seria pela quarta vez, ou então disputar a prefeitura de Marechal Deodoro. O que há de fundamento nessas informações? Primeiramente, eu tenho uma ligação muito forte com as duas cidades. Uma, exatamente, eu fui prefeito, fui vereador, fui prefeito por 3 vezes de lá. E todas as eleições que eu disputei, eu sempre fui o mais votado lá. Prefeito por 3 vezes, como disse, deputado pela 2ª vez. Da mesma maneira, Marechal Deodoro. Nas 2 eleições que eu disputei para deputado estadual, eu fui o mais votado em Marechal Deodoro. Existe um algo de comum muito forte entre a cidade de Piranhas e a cidade de Marechal Deodoro. Uma está encravada nas barrancas do Rio São Francisco, a outra está encravada às margens da Lagoa Manguaba. E a história, a cultura, a questão musical, existe uma sintonia muito grande exatamente entre Piranhas e Marechal Deodoro e Piranhas. A verdade é que quem faz política sempre está acompanhando, ouvindo. Você tem um grupo. Quem faz política, uma candidatura majoritária nunca sai de sua vontade. Existe a vontade de um povo, de um grupo. Então existem exatamente especulações de minha candidatura, tanto na cidade de Piranhas, como na cidade de Marechal Deodoro. Se o senhor pudesse escolher hoje, qual seria a sua opção? Olha, veja bem, eu já dei minha contribuição muito grande para o Piranhas. Como eu disse, eu fui prefeito de Piranhas por 3 vezes. Eu acho que o trabalho exemplar que o Cristiano Matheus faz à frente da Prefeitura de Marechal Deodoro, que é público e notório. A história de Marechal Deodoro tem 2 fases, antes de Cristiano Matheus e a partir de Cristiano Matheus. O Cristiano transformou totalmente a cidade de Marechal Deodoro. Totalmente. É um homem que tem uma visão eclética. Ele se volta para todas as áreas, saúde, educação, meio ambiente, a industrialização, a cultura e por aí vai. Ou seja, a gente exatamente está conversando com as nossas bases, com os nossos correligionários, mas a verdade eu procuro sempre dizer, onde eu entro, eu procuro corresponder à expectativa daqueles que confiaram em mim. E eu costumo dizer que eu tenho uma identidade muito grande com Marechal Deodoro, volto a repetir, fui as 2 vezes que disputei eleição para deputado estadual mais votado em Marechal Deodoro e, consequentemente, uma cidade que eu tenho um carinho todo especial. Ok. Agradecemos a participação nesta edição de Conjuntura do deputado estadual Inácio Loyola, do PSB. A gente agradece também a você, telespectador, por nos acompanhar.